Mas o que seria uma cooperação? Um conceito de cooperação. Aí são diferentes que eu vou apresentar aqui para você. É um processo dinâmico, interativo, onde se compartilha o que cada um é, o que cada um sabe e o que cada um tem de único num dado sistema. Então, naquela ideia de que eu não vou interagir com quem sabe o que eu sei, quem faz o que eu faço, eu vou interagir com aquele que me complementa. Tá? Cooperação também seria uma relação que não se limita a puras transações comerciais entre empresas, e que apresenta uma certa estabilidade. Como a gente vai ver ali, tanto confiança como cooperação é processo. Ela não acontece, eu não coopero da noite para o dia, eu coopero baseado numa história, numa memória, né? É um processo. Um outro conceito seria um conjunto de ações complementares estabelecido por empresas em relação de interdependência, isso é importante, objetivando ganhos partilhados ou ganhos individuais, supondo nesse caso uma reciprocidade no tempo. Então, importante, no caso da cooperação, a gente vai ver depois mais para frente no caso de redes também. A questão da interdependência. Então, se eu estou numa cooperação é porque há uma interdependência, não há independência. Então, a decisão que um toma vai acabar impactando na vida do outro. Tá? Ganhos partilhados, ganhos individuais, aí é o seguinte, ganhos individuais não precisa ser necessariamente no mesmo momento. Então, não é na mesma situação que eu vou ganhar. Então, você vai ganhar 100 mil reais depois de 6 meses, e eu vou ganhar 100 mil reais depois de 6 meses. Pode ser que você ganhe ao final de 6 meses e eu ganhe ao final de um ano. Então, aí entra de novo a questão da confiança. Então, a cooperação governa riscos, reduz custos e cria novas oportunidades que favorecem o desenvolvimento da confiança entre as empresas. Bom, a gente já falou um pouco sobre isso, né, no contexto econômico, social e tecnológico atual, que exige continuamente novos produtos, novos serviços, tendo ao mesmo tempo mais qualidade, mais inovação e menor preço, a cooperação é somente indispensável, né? Então, para ter sucesso nessa empreitada, a empresa se vê obrigada, ou seja, tem a necessidade ou tem o risco que motiva a buscar recursos além de seus muros. Então, a empresa é obrigada a interagir movida pelo interesse, vamos ver aí de novo a questão do interesse, de vencer suas limitações individuais, em termos de competência de gestão tecnológica, em termos de ativos materiais, equipamentos, matéria-prima, recursos humanos e tudo mais, para compartilhar o risco da inovação. A ideia é compartilhar conhecimentos e recursos disponíveis para o desenvolvimento da produção e a distribuição de novos produtos, novas funções e novos serviços. Então, na cooperação ela serve para isso. Tá? Então, a gente viu a questão da complexidade, viu a questão de interesses, né? Então, ninguém está cooperando desinteressadamente. Então, isso é importante que a gente tenha em mente, na hora de negociar uma parceria, levar em conta de que o outro também tem interesse. Eu não vou querer negociar uma cooperação baseada apenas nos meus interesses. Tem que imaginar que o outro também tem, até porque se ele não tiver, grande chance dele cair fora durante o processo. E aí tem um quadro que mostra a relação entre a estrutura, o risco e a confiança. Vamos imaginar uma situação entre duas empresas onde a confiança entre as partes é baixa. Se a confiança entre as partes é baixa e o risco do objeto é baixo, onde é que ele vai buscar o fornecimento? No próprio mercado, ou seja, ele vai lá na loja, na prateleira do supermercado e compra, né? Se a confiança entre as partes é baixa e o risco é baixo, quer dizer, o produto é um produto simples, sem complexidade, ele encontra isso no mercado. Se a confiança entre as partes é baixa, só que o risco é elevado, o que a empresa faz? Ela pega, não, então eu vou fazer isso na minha empresa, ou seja, eu tenho um processo lá que eu não consigo comprar, adquirir no mercado, mas o risco é elevado, então eu vou procurar, sei lá, investir no equipamento e fazer eu mesmo o negócio. Então, a hierarquia é nisso, de internalizar um processo. Já se a confiança entre as partes é alta e o risco é baixo, o que pode ser feito? Pode ser usado o processo do contrato recorrente, ou seja, eu negocio um contrato com o meu fornecedor lá para o ano inteiro, cada mês ele me entrega tanto e pronto, é chamado contrato recorrente, né? E quando a confiança entre as partes é alta e o risco é elevado, aí vamos imaginar algo bastante inovador, com bastante risco embutido, com bastante necessidade de investir recursos específicos, daí é usado o chamado contrato relacional. Tá? Então, são transações com forte especificidade dos ativos e um alto grau de incerteza, ou seja, eu vou fazer com uma empresa, porque é só ela que tem aquele equipamento, e eu que tenho aquele equipamento, no caso, eu vou fazer só para essa empresa
Então o risco é bastante grande, ou seja, imagina uma empresa dependendo apenas de um fornecedor e um fornecedor dependendo apenas de um cliente. É uma situação de bastante risco, envolve muita confiança. Então por isso que envolve o que é chamado contrato relacional. Então a confiança nesse caso aí tem que ser extremamente elevada, né? Então a cooperação existe, pode ver, quando a confiança das partes é alta, risco baixo, risco elevado, a cooperação existe quando a confiança é elevada. Sem confiança, sem chance, tá? Sem cooperação. Então, confiança é uma pré-condição para a cooperação. Então, a cooperação pode ser em nível vertical, acordo de cooperação vertical, por exemplo, franquia, concessão comercial, contrato de distribuição, parceria industrial, como pode ser também em nível horizontal, né? Joint venture, contratos de P&D, né? Então, que não fazem parte da cadeia, né? Então, envolvendo duas ou mais empresas situadas no mesmo nível da cadeia produtiva. E aí, fazendo o link agora da cooperação com a inovação, e já também, logicamente, sendo o quarto módulo, você deve ter ouvido muito sobre isso, que a inovação é um processo desencadeado normalmente fora da empresa. Então, a inovação não sai de dentro da empresa, é desencadeado fora. É uma demanda de mercado, é uma oportunidade de mercado, é uma ameaça do mercado. Então, o desencadeamento da inovação acontece fora da empresa. O que a empresa precisa ter é o quê? Competência para sintonizar, decodificar e interpretar os sinais do mercado, né? Então a gente percebe a empresa, nós enquanto indivíduo, a empresa também enquanto empresa, ela é inundada por informações todo dia, né? Então, só que ela tem que ter competência para quê? Para sintonizar, decodificar e interpretar os sinais do mercado em relação a oportunidades, em relação a ameaças que estão surgindo. E para isso, é muito difícil que a empresa isoladamente se aperceba disso, né? E um ambiente cada dia mais complexo, ou seja, a tecnologia cada vez mais multi-conhecimento, vamos dizer assim, né? Então, para uma empresa só sinalizar, que é decodificar, interpretar, isso é muito complicado. Em cooperação é mais fácil, né? Em cooperação é mais fácil. Tem mais uma cabeça lá processando informações e buscando interpretar e implementando isso na parceria. Então, isoladamente é uma tarefa difícil. Bom, a inovação não é fruto de um passe de mágica, nem de inspiração e transpiração solitária. A inovação, ela pede a intervenção de diferentes atores que combinam e que ampliam seus conhecimentos, individuais dentro de um processo de aprendizagem, né? Então, mais uma vez, aí a necessidade para a inovação de que haja cooperação. Então, ninguém inova sozinho. A IBM não inova sozinha, a Microsoft não inova sozinho, o Facebook não inova sozinho, a GM, a Petrobras não inova sozinha. Independente do tamanho da organização, a inovação não é primeiro, não cai do céu, não é a fadinha que vem com a batutinha dela lá e, está aqui inovação, e nem inspiração e transpiração solitária, tá certo? E aí entramos também, de novo, naquela lógica de vamos colocar a coisa no modelo, né? Elementos da cooperação. E aí tem um elemento, já vimos alguns, interesse, confiança e tal, para trás. Agora vamos falar de um novo aqui, que é meio estranho de falar de paixão na economia, ou paixão na cooperação. Como é que isso se justifica? No passado, o que as sociedades buscavam, né? Até o Ford era assim, homogeneidade, o singular, o tradicional, né? Hoje, o que a sociedade busca? O que a sociedade pede? Heterogeneidade, diversidade, novidade, né? Então, nesse contexto, que envolve, que deveria proporcionar criação, inovação e tal, a energia mais rara e, por consequência, mais valorizada, até economicamente falando, é a energia criadora, né? Que encontra sua força na paixão. O criador, o que é? Um apaixonado, né? O criador de empresa é um apaixonado pelo desafio, apaixonado pelo mercado, apaixonado pelo produto que ele se propõe, o serviço que ele se propõe a prestar. Então, a criação tem muito de paixão, né? A paixão que anima a aventura de criação de novas empresas, de novos bens e serviços, novas formas organizacionais, institucionais, com seus riscos. Ou seja, a paixão ela faz com que a relação saia do essencialmente burocrático, ela dá um sangue novo no processo, dá um fogo no negócio, né? Então, o desenvolvimento da confiança tem outro elemento importante, que a gente já falou sobre isso também, é a questão da aprendizagem. Então, o desenvolvimento da confiança está estreitamente ligado à questão da aprendizagem, né? Então, essa aprendizagem pode ser tanto uma espiral positiva, né? Pode ser
aprendizagem coletiva positiva, como pode também ser uma aprendizagem negativa. E essa aprendizagem negativa é o seguinte: eu cooperei com alguém, o resultado não foi bom, o que eu vou fazer na próxima vez? Eu vou cooperar menos ou não vou nem cooperar? Então, tanto o fracasso quanto o sucesso da aprendizagem se reforçam. Tá? Essa aprendizagem relacional que a gente viu permite a construção da interpretação comum, que favorece o estabelecimento de uma estratégia comum. A aprendizagem é criadora também, além da questão de aprender sobre a relação, aprende também sobre os conhecimentos tecnológicos envolvidos na parceria. A aprendizagem também ela faz com que, de certa forma, aumente a interdependência dos agentes, né? Então, ela reforça a eficacidade da cooperação. E esse aumentar a interdependência, na verdade, é como se fosse um casamento. Quanto mais longo o casamento, às vezes mais interdependentes ficam os envolvidos, né? Quanto mais interdependentes são os agentes, mais caro vai ser o agente querer quebrar essa cooperação, quebrar essa confiança, né? Porque fica caro. Vamos imaginar uma empresa desenvolvendo um fornecedor lá desenvolveu durante 10 anos, né? Investiu tempo, investiu recurso, ajudou a desenvolver junto o processo e tal. De repente, por uma coisa importante, um objeto que é de risco importante e tudo mais. E de repente eu resolvo cortar essa cooperação sem motivos. Imagina o custo de você reformular, de desenvolver novamente uma outra relação de confiança com outro parceiro. É muito grande, muito grande. Então, quanto mais interdependentes os agentes, quanto mais durável a relação, mais caro fica esse comportamento oportunista.